Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Bernardo, eu estou professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Bom Jardim, e minha missão hoje é dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando a Igreja Eleita, redimida pelo Espírito de Cristo e selada, redimida pelo sangue de Cristo, que é essa revista aqui, ó. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós chegamos à lição de número 6, que tem como título a condição dos gentios sem Deus. Nosso texto áureo, deixa eu só pegar aqui a minha revista. Nosso texto áureo está em Efésios 2:11, onde diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nossa verdade prática afirma que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, bem como em Romanos capítulo 4, versos 12 a 14. Nosso objetivo geral, irmãos, é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Irmãos, antes de entrarmos na introdução da lição de número 6, queria fazer um resumo até aqui, da nossa revista até a lição 6. Então, Paulo começa, irmãos, lá na lição 1, que compreende o capítulo 1 de Efésios. Paulo começa falando que o fundamento da igreja está calcado em 3 premissas básicas. A primeira é que o Pai planejou desde a eternidade ter um povo para chamar de seu, ter um povo para si. A segunda é que o Filho se fez carne, habitou entre nós, a fim de executar esse propósito de Deus. E a terceira é que o Espírito Santo, ele aplica a morte e a ressurreição de Jesus aos corações dos eleitos. Em seguida, lá pelo verso 15, verso 16, Paulo ele começa a orar para que Deus dê entendimento sobre esse mistério, dê entendimento aos crentes sobre esse mistério. Aí ele introduz o capítulo 2 logo em seguida, falando da igreja de Deus, da graça de Deus, graça de Deus pela qual judeus e gentios são salvos sem as obras da lei, são salvos sem mérito humano, sem glorificação humana, pela graça, unicamente pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, na aula de hoje, nós estudaremos a exposição que Paulo faz da igreja de Deus, a exposição que Paulo faz da salvação dos gentios, numa perspectiva de inclusão desses gentios no povo de Deus, formando um só povo, formando uma igreja, pela fé em Jesus Cristo, judeus e gentios formando um só povo, uma só igreja, pela fé em Jesus Cristo. Nossa aula de hoje, nós abordaremos 3 tópicos que estão aí na sua revista. O primeiro tópico, o título dele é Chamados na Incircuncisão. O segundo tópico, nós trabalharemos estranhos ao concerto da promessa. E o terceiro tópico, nós trabalharemos sem esperança e sem Deus. Se você não tem a revista, você pode acompanhar pelo texto bíblico. Nós vamos fazer também um estudo pormenorizado dos dois versículos que são o nosso texto áureo de hoje, nosso texto base de hoje. Amados irmãos, então você já vai para o primeiro tópico, chamados na incircuncisão. E esse chamado à incircuncisão, você vai perceber esse chamado lá no versículo 11, onde Paulo diz, portanto, lembrai-vos
de que vós no outro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão. É a descrição que o apóstolo Paulo faz do estado dos gentios antes de as boas novas serem derramadas em seus corações, antes de os gentios conhecerem as boas novas. Paulo enfatiza a graça de Deus, fazendo um contraponto, fazendo um contraste entre o que nós éramos antes e o que somos depois pela graça de Deus. Por isso ele começa o verso 11 com a expressão: lembrai-vos, portanto lembrai-vos. E a estratégia de Paulo era descrever a distinção que havia no mundo antigo entre judeus e o restante dos povos. Nós só vamos entender, perceber essa diferença que a gente consegue perceber literalmente no Antigo Testamento, entender esses versos de Efésios capítulo 2 a partir da compreensão dessa separação. E como se deu essa separação? Nós sabemos, irmãos, que dentre todos os povos, Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e seus descendentes para serem seu povo, para serem povo seu. Deus lhes deu as suas leis, os seus preceitos, as suas normas, os mandamentos, de modo que houvesse uma separação dos hebreus, entre os hebreus e os demais povos. Então, você percebe pelo Antigo Testamento que há essa separação, né? Inclusive, os judeus se recusavam a sentar à mesa com incircuncisos, né? Com pessoas que não fossem da mesma fé, da mesma sociedade, da mesma nação. Quando veio Jesus, né, os judeus o rejeitaram. Né? Eles rejeitaram a Jesus. Então, eles, a partir dessa rejeição, né, os privilégios que seriam dados aos judeus, mas porque rejeitaram a Jesus, esses privilégios foram estendidos aos gentios, de modo que os gentios passariam a participar dessa filiação a Deus, não nascidos da carne, nem nascidos do sangue, porque eles não pertenciam à sociedade dos judeus, já que a salvação veio dos judeus, Jesus era judeu, os gentios não participavam da mesma sociedade. Então, a salvação não era pela carne, nem pelo sangue, mas agora a salvação era pelo Espírito. Como os judeus rejeitaram Deus, estendeu essa salvação para os gentios, de modo que agora os gentios são filhos de Deus, não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. No verso 11 da nossa leitura bíblica em classe de Efésios 2, ele começa, portanto, lembrai-vos. Portanto, lembrai-vos que antes, lembrai-vos de que vós no outro tempo, éreis gentios. Lembrai-vos, né? A expressão portanto traz referência aos versos anteriores. Os versos anteriores, Paulo inicia o capítulo 2 falando que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Aí tem a conclusão do pensamento paulino. Portanto, agora sabendo que a salvação é pela graça, mediante a fé, lembrai-vos de que se vocês estão salvos pela graça, isso se deve à misericórdia de Deus e não a um mérito seu, e não a uma glorificação humana. Se você está salvo, você gentil está salvo pela graça de Deus, isso se deve à misericórdia de Deus. E Paulo usa a seguinte expressão, olha, portanto lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão. Nós sabemos que os judeus, a partir do 8º dia de nascido, eles deveriam ser circuncidados, que era a retirada do prepúcio, num sinal, numa aliança com Deus,
no sinal de diferenciação em relação aos outros povos, né? Lembra que a gente falou da separação? Né? Deus escolheu os judeus para ser o povo. Então era o sinal de aliança, era a aliança entre Deus e o seu povo, a circuncisão. E incircunciso era a designação predileta dos judeus em relação aos gentios, em relação àqueles que não eram judeus da sua nação, não eram da sua sociedade, né? A circuncisão, como eu falei para vocês, marca a aliança entre judeus, entre Deus e os filhos de Israel, entre Deus e os judeus. Era uma marca externa, era uma marca feita por mãos, era uma marca que designava a aliança entre Deus e os hebreus, entre Deus e os filhos de Israel. Os gentios não tinham essa marca. Por isso, os judeus, eles falavam com frequência, chamando os gentios de incircuncisos, pois eles não tinham a marca da aliança com Deus. E aí a gente já entra, meus irmãos, no tópico 2. A gente falou chamados na incircuncisão, agora a gente já entra no tópico 2, estranhos ao conserto da promessa. E aí você vai para o capítulo 2, nossa leitura bíblica em classe, no verso 12. Verso 12, a continuação. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. A gente vai trabalhar aqui as expressões que tem aqui nesse verso 12. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conserto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Agora, por que sem Cristo? Porque tinha se revelado somente à nação de Israel. Porque a salvação, Cristo tinha se revelado apenas à nação de Israel. Só os judeus tinham a esperança messiânica. Só os judeus tinham a esperança de um Messias Salvador, que os livrariam da opressão. Por isso Paulo usa essa expressão, porque sem Cristo? Porque só os judeus tinham a esperança do Cristo. Paulo continua, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Por que separado da comunidade de Israel? Os gentios, irmãos, não eram cidadãos israelitas. E, portanto, eles estavam completamente alienados de todos os privilégios, benefícios que Deus havia dado aos filhos de Israel. Então, eles estavam completamente separados da comunidade de Israel, completamente alienados de todos os benefícios que Deus entregou a Israel. Na continuação do nosso texto, Paulo fala, além de estar sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estavam também estranhos ao conserto da promessa. Deus deu à comunidade de Israel uma promessa. Que promessa era essa? A chegada de um Messias que haveria de apartá-los das suas iniquidades, cumprir as promessas do Antigo Testamento e da Torá oral e levar Israel à plenitude do reino de Deus. Eles tinham essa esperança e essa promessa. Os gentios não faziam parte dessa promessa porque eram completamente estranhos, alienados em relação aos privilégios e ao plano que Deus tinha para Israel. Por isso que, segundo o nosso tópico, no nosso tópico 2, os gentios eram completamente estranhos ao conserto da promessa, completamente alienados porque eles não faziam parte da comunidade de Israel. Eles eram completamente separados da comunidade de Israel. E aí a gente entra, irmãos, no nosso terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Vamos olhar o texto bíblico, verso 12 ainda.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente já entra no nosso terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Por que sem esperança? Irmãos, os gentios não tinham as respostas para as questões mais complexas da existência humana. A vida não fazia sentido para eles. Viviam em trevas. E que coisa terrível, irmãos, é viver sem esperança. Minha vida serve para quê? Qual a necessidade da minha vida? O que vai acontecer após a morte? As questões básicas, por que eu existo? As questões básicas da existência humana eram completamente distantes dos gentios. Eles não tinham esperança, não é que eles não abordassem essas questões, eles não tinham a esperança em relação a essas questões. E a esperança é o que nos mantém vivos, né? Quando um ente querido morre, né, até uma pessoa perguntou, por que quando morre um de vocês, cristãos, vocês não se desesperam? Porque nós temos a esperança de um dia encontrar aquele ente querido, ou encontrar no dia do arrebatamento da igreja. Então nós temos a esperança, e essa esperança é o que nos mantém vivos. Essa esperança é o que não nos deixa ficar desesperados. Então, os gentios eram completamente sem esperança. A situação dos gentios era viver completamente sem esperança. Porque a esperança estava, irmão, somente em Cristo. E Cristo era a promessa somente para Israel. E estando fora da comunidade de Israel, os gentios estavam fora desses privilégios. Se a esperança é em Cristo, se a esperança é Cristo, porém Cristo veio para os judeus, logo os gentios não faziam parte da comunidade judaica, os gentios estavam fora dos privilégios da salvação em Cristo Jesus, logo os gentios não tinham esperança nessa perspectiva. Além de não ter esperança, o texto diz que não tendo esperança e sem Deus no mundo. A palavra sem Deus no grego, irmãos, quer dizer ateus, né? É como se Paulo estivesse falando, vocês são ateus no mundo. E aqui eu preciso fazer um contraponto interessante, um contraponto necessário, na verdade. Esse termo ateus, de sem Deus, não que eles negassem a existência de uma divindade, até porque os gentios, a maioria das nações gentílicas, eles adoravam diversos deuses, as nações gentílicas, né, principalmente os cananeus, eram povos politeístas, eles acreditavam em várias divindades. Então, esse ateu não é a negação da existência da divindade, como é o ateísmo moderno, o ateísmo filosófico, né? Esse ateísmo é um ateísmo de que não lhes dava o pleno conhecimento do verdadeiro Deus. Eles tinham muitos deuses, mas o pleno conhecimento do verdadeiro Deus era completamente estranho para eles, distante. Então eles eram alienados em relação ao conhecimento do verdadeiro Deus. Eles tinham muitos deuses, mas eram alienados a respeito do conhecimento do verdadeiro Deus e viviam sem esperança. Então, só para concluirmos a nossa aula de hoje, concluindo o pensamento, né, resumindo, no outro tempo nós éramos incircuncisos, né? E aí trazendo para o lado espiritual, nós éramos incircuncisos do coração, né? Nós não tínhamos a aliança com Deus e estávamos completamente excluídos dessa aliança, separados de Cristo, né? Vivíamos ao nosso bel prazer, alienados do concerto. Porém, um dia, né, a magnitude e a misericórdia, né, a graça do amor divino circuncidou os nossos corações. E aí nós não somos mais incircuncisos.
não feitos por mãos de homens, essa circuncisão, mas foi feita pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Deus aproximou-nos de Cristo, né? Nós agora somos o Israel espiritual. Deus nos incluiu na promessa, na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. E aí, irmãos, eu termino essa aula de hoje agradecendo a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque um dia Ele nos chamou e nos tirou do lamaçal do pecado, circuncidou o nosso coração e nos aproximou de Cristo. Essa é a nossa aula de hoje e eu agradeço aos irmãos por estar nesse momento aqui no canal da igreja, partilhando desses momentos e da palavra de Deus conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde.